Se o Senhor aparecesse para muitos crentes como estado de espírito, irmãos, como é que seria? Quantos crentes nessa virada de ano, irmãos, foram para a praia, muitos até se embriagaram? E se o Senhor vai e aparece para eles no meio dessa festa, irmãos, onde estaria a alma deles hoje? Como muitos irmãos perderam as suas vidas, e nós sabemos, irmãos, que perderam na perdição, não tem mais uma oportunidade. E muitos crentes, irmãos, depois de conhecer a verdade, ainda morrem na perdição. Pedro, quando escuta que João fala que é o Senhor, a Bíblia diz que na mesma hora ele mergulha dentro da água. Quando ele mergulha para esconder a nudez dele, depois o Senhor vai trazer ele para perto dele e vai dizer: Pedro, você sabe que eu te amo, Pedro, e você me ama, Pedro. Pedro vai dizer: eu amo o Senhor. Pedro vai confessar que ama o Senhor. O Senhor vai perguntar para uma segunda e para uma terceira vez. Quando acontece a terceira vez, Pedro ele vai se lembrar, irmãos, das 3 vezes que ele negou o Senhor. Da vez que ele tirou os discípulos da presença do Senhor e levou eles para pescar. E a Bíblia diz que ele vai chorar. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E daquele dia em diante, Pedro vai ter realmente um encontro com o Senhor. E você nunca mais vai ver Pedro, irmãos, se afastar da presença do Senhor. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós recebemos, irmãos, o Espírito Santo, Ele vai conduzir a tua vida. Quando você vê aquela voz que fala dentro da tua mente, dizendo: não faça tal coisa, isso não agrada ao Senhor, ao próprio Espírito Santo, porque a Bíblia ela é fiel, irmãos. E o Espírito Santo do Senhor, ele tem ciúmes de você. Quando você vai fazer alguma coisa errada, irmãos, ele te corrige na mesma hora. Quando você lembra que o pastor disse para você que você não pode usar uma calça, que você não pode usar uma saia curta, que você não pode mostrar os bustos, quando vem aquela voz falando ao teu ouvido, não é a voz do pastor, é a própria voz do Espírito Santo falando ao teu coração. É o próprio Senhor, irmãos. Eu lembro quando eu me converti, eu não conhecia a verdade, irmãos. Muitas coisas que eu fazia errado, quando eu ia fazer, o próprio Espírito Santo ele me cobrava, irmãos. E na mesma hora eu dizia: não vou fazer, porque isso não vai agradar ao Senhor. Não precisou o pastor me corrigir e me ensinar, irmãos, como é que eu tinha que me portar, como é que eu tinha que me vestir. E eu, pelos próprios olhos, irmãos, eu olhava para os cristãos e dizia: eu quero ser semelhante aos cristãos. Por isso, quando nós nos reunimos aqui, irmãos, que eu falei na reunião, para que os membros da igreja sejam um exemplo, para que as outras pessoas que adiante, eles olhem para vocês e tirem o exemplo de vocês. Você já viu que muitas portas que se abrem, dizendo ser a casa de Deus, mas se você olhar para dentro da casa de Deus, você não vê a diferença do mundo? As pessoas todas pintadas, todas cheias de andando pendurado, com batom, com um salto que está uns 10 centímetros mais ou menos, parece uns vídeos de moda, cara, sai que arrasta no chão, mas com um raso que vem até aqui em cima dele, que adianta, irmãos. Não adianta de nada. Por isso que eu falei, vocês têm que ser um exemplo, as pessoas têm que olhar para vocês, e olhar em vocês e tirar o exemplo de vocês. Vocês têm que ser o exemplo. Porque quando eu cheguei dentro da igreja, irmãos, eu tinha exemplos. Eu tinha pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Eu vi muitas pessoas falarem em mistérios, algumas que já foram levadas pelo Senhor, na presença do Senhor, algumas que partiram, algumas até mesmo sem salvação, mas vi muitos exemplos, irmãos, dentro da igreja. E esse é o mesmo Espírito Santo, o Senhor não retirou ainda, irmãos. É o mesmo que habita em vós. É o mesmo que às vezes faz você chorar na presença do Senhor. Aquelas vezes que você sente algo dentro do teu coração, que parece que as lágrimas vão vir e você segura, é você reter o Espírito Santo. E eu quero que vocês deem liberdade para o Senhor sobre a vida de vocês, para que vocês venham receber o Espírito Santo do Senhor, que é o único que vai conduzir vocês à verdade, é o único que não vai deixar vocês errar. Se vocês olharem para o homem, vocês vão errar, porque o homem é falho, mas o Espírito Santo do Senhor, ele é fiel e verdadeiro, ele vai conduzir vocês direitinho para a salvação. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Então busca o Senhor de todo o teu coração, guarda os mandamentos do Senhor
selar com o Espírito Santo, amém? Quando o Senhor te fazer lembrar, lembra que é o próprio Espírito Santo do Senhor trabalhando sobre as nossas vidas. Palmas que glorificam a Jesus. Aleluia.